para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. E também para todo o Brasil pelo site www.redeecotv.com.br. Nesta noite nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Aliás, como todas as quintas-feiras, nós temos assuntos interessantes aqui no meu programa. Mas eu quero agradecer a minha audiência, que realmente tem sido um sucesso o meu programa nas 7 cidades do Grande ABC, tem sido uma referência. E eu sempre agradeço porque isso faz parte realmente do meu comprometimento quando eu iniciei o meu programa Doutor Cristiano para você. O mês passado eu recebi um prêmio, isso para mim me deixou muito feliz, como um reconhecimento do meu programa aqui no Grande ABC, como um programa de destaque, através de uma prestação de serviço pela Rede Eco TV. Quero agradecer sempre, como faço também, a Rede Eco TV, que tem me apoiado neste trabalho e acreditou no meu trabalho do Doutor Cristiano para você. Eu quero mandar um grande abraço ao Wagner de Souza, ele é presidente do Regran. Na semana passada o Wagner esteve comigo, o programa também foi um sucesso. Falamos a respeito do campo de Libras, falamos a respeito do petróleo, do pré-sal, falamos dessa autossuficiência do Brasil. O programa realmente bateu um grande recorde de audiência. Meu amigo Wagner, um grande abraço para você. Você que é presidente do Sindicato do Comércio dos Varejistas de Petróleo aqui dos Postos de Petróleo aqui do Grande ABC. O Roberto também, que faz parte lá da administração do Regran, um grande abraço. A Associação dos Advogados do Grande ABC, que tem estado comigo, enfim, todos os colegas advogados. E o tema dessa noite, como eu disse, vamos falar agora a respeito dele, direito de família e alienação parental. Realmente, alienação parental ainda é uma modalidade nova, em termos jurídicos no Brasil, mas uma realidade muito triste nas famílias também quando isso ocorre. E para falar desse assunto, nós vamos falar aqui com duas experts no assunto. Eu vou conversar com a doutora Luciana Mandarino Galvão. Ela é membro da Comissão de Direito Civil da OAB, aqui da cidade de Santo André. Também acompanhando ela, da mesma comissão, a doutora Ana Cláudia de Souza Batista. E elas estão aqui comigo, nós vamos falar a respeito desse tema, uma realidade muito triste, alienação parental. Vamos falar também de um grande trabalho que está sendo desenvolvido, uma grande parceria, vamos falar do IBDFAN. Tudo isso você não pode sair daí, porque, aliás, você sempre liga para mim e faz a sua pergunta no 2379-4733. A sua participação, para mim, é muito importante. Um grande abraço também para a doutora Clarinda Rodrigues. Doutora, um grande abraço, ela está aqui conosco nos bastidores da Rede Eco TV, faz parte também da Comissão de Direito Civil da OAB, da cidade de Santo André, está acompanhando também. Um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando, também o esposo da doutora que está aqui, da doutora Luciana, que está acompanhando, um grande abraço, que está aqui nos bastidores. E agora, vamos bater um papo a 3 e todos com as 7 cidades. Doutora, boa noite. Boa noite, prazer. Obrigado Cristiano. por você estar aqui no meu programa hoje, doutor Cristiano, para você. Eu que agradeço a oportunidade, desejo boa noite a todos que estão nos assistindo, agradeço o espaço para poder trazer o trabalho da Comissão de Direito Civil, da OAB de Santo André, e o trabalho do IBDFAN. Muito bom. Doutora Ana, boa noite. Boa noite, doutor. Obrigado pela sua presença também no meu programa. Imagina, obrigado você estar dando essa oportunidade para a gente estar aqui hoje, esclarecendo alguns temas, um tema importante, né, essa parceria, e boa noite a todos que estão nos assistindo também. Olha, doutora, eu quando postei nas redes sociais, e isso eu faço sempre, trago o tema do meu programa, e chegam várias perguntas para mim, para que a gente possa estar fazendo. E como o meu programa ele tem uma finalidade muito grande, que é de informar a sociedade, e é um tema muito interessante. E uma das coisas mais simples que veio a pergunta, o que é essa alienação parental? Então vamos lá, o que é essa alienação parental, como que isso deriva, aonde começa, quando começa? A alienação parental é a prática reiterada de atos cometidas pelo genitor guardião, que também pode ser cometida por parentes que têm a autoridade parental sobre aquela criança. Avós, tios, quem estiver com aquela criança sob os seus cuidados, prática de atos reiterados contra a figura do outro genitor que não é o guardião. Sim. O intuito é afastar a criança deste outro genitor, minando a imagem dele, fazendo com que a criança perca a memória
deste outro genitor, prejudicando o regime de visitas, enfim, deixando ele distante à margem da criação e educação dessa criança. Doutora Ana, é uma destruição emocional, então, dessa criança? Que ela desguarnecida, vítima? Totalmente. Como a doutora Luciana falou, aquele que está praticando a alienação parental, ele usa a criança para estar atingindo o outro genitor que não está com a criança, afetando o psicológico dela, porque ele passa a dizer, repudiar o outro, dizer que ele não é um bom pai, que ele que ele não está que ele foi o culpado do fim da relação, da família, da desconstrução da família. Então realmente afeta a criança mesmo. Ela vai ficando, ela passa a acreditar que o pai ou a mãe, aquele que saiu do lar, que ele realmente é o responsável pela desordem da família. Então ela vai realmente ficando afetada com isso e é ruim, prejudica absurdamente, né? Nós sabemos que muitas vezes, na maioria das vezes, que não é o caso, os filhos eles ficam com a mãe. Não é mais uma regra, mas na sua grande maioria. E nós sabemos a presença e a importância da mãe nessa questão, em especial quando comete essa alienação, que realmente é muito triste para a criança. Agora, o que eu queria saber, meu público, estatisticamente, essa alienação ela é praticada mais por mães ou por pais? Como que vocês têm essa visão na experiência de vocês? Estatisticamente, ela é mais praticada por mães justamente porque a guarda, de forma mais costumeira, é atribuída à mãe. Sim. Então, os casos relatados que chegam ao nosso conhecimento e que chegam ao judiciário, por óbvio, são acusações feitas contra as mães, que são e num número mais expressivo, guardiã dessas crianças. Então a prática, sim, é mais realizada pelas mães. E é uma destruição psicológica que nem sempre, né, porque muitas vezes seja o homem ou seja a mulher, termina-se um relacionamento, mas ele não reconhece, né, que esse relacionamento terminou. Talvez ele vê naquele ser, no filho, né, uma forma, né, de destruir aquela sua que foi uma ex-parceira ou um ex-parceiro, não é isso? É isso mesmo, como eu estava dizendo. Ele usa a criança para atingir o outro. Então essa que é a maldade, essa que a gente vê que é a destruição do menor. Então ele está usando a criança para atingir o outro. Então você vê um núcleo assim, ela não consegue digerir a separação, o divórcio. Ela não consegue entender que aquilo foi um processo, a vida dela está acontecendo, que aquilo é uma situação natural que acontece. Ela não aceita. Então, como ela não aceita, ela vê no filho a possibilidade de atingir o outro. Então, ela começa porque ela sabe que o pai ele quer continuar conviver com o filho. Por mais que ele se separou, ele quer. Esse pai ele quer a convivência, Sim. Ele quer o filho. Então, ela passa então, a ter todos esses atos de coibir ele, então ele vai prejudicar. Então, começa aquelas organização da família horrorosa que a gente vê. E então, quer dizer, não há uma pacificação social. Então, a gente vai vendo que isso, por isso mesmo que surgiu a lei da alienação parental, da guarda compartilhada, porque os tribunais foram vendo que isso é um assunto que estava no seio privado, mas que está atingindo o seio social, porque a sociedade não está pacificada assim. Quer dizer, as famílias estão totalmente... Perfeito. Eu acho que a clareza aqui sobre essa explicação foi muito boa. Nós sabemos que isso veio no Brasil, não no Brasil, mas a descoberta através do psicólogo Richard Gardner, em 1985. Isso. Essencialmente, afeta a alma e a psique dessa criança. O que eu pergunto para vocês, no Brasil hoje, como estão os nossos tribunais? Tem reconhecido realmente a alienação parental? Porque basicamente nós sabemos que, aquilo que eu falei, a descoberta foi de onde? De um psicólogo. Então, como que é esse processo? Né? Nós advogados, nós sabemos que muitas vezes tem certas coisas que não tem a nossa possibilidade de conhecimento técnico. Como funciona esse processo, doutor? O judiciário no Brasil, ele tem avançado a passos largos. A detectação, a análise da alienação parental. Os psicólogos estão engajados, têm realizado congressos para estudo da matéria. Porém,
ele ainda é um instituto relativamente novo. E, embora a alienação parental venha sendo declarada reiteradamente, nós só teremos certeza dos danos causados daqui a um tempo, quando essas crianças e adolescentes tiverem crescido. Então, é um trabalho feito de forma interdisciplinar, tanto na prevenção, como na punição e até no tratamento dessa criança e desse genitor que foi alienado, porque fica uma sequela, um hiato naquela família, e instalado entre a criança e aquele pai ou aquela mãe que ficou de fora, difícil de ser suprido. Você não sabe explicar como aconteceu, e depois, quando ela cresce e tem o discernimento mais aflorado, ela olha e ela fala, puxa, mas não era assim que me contavam, né? Essa não é a história, eu não soube de nada. Que a minha mãe ou meu pai faziam. A história não é aquela. Mas o hiato ficou, o dano permaneceu e ele se posterga, criado um distúrbio naquela criança e naquele pai que ficou afastado, que normalmente é sanado apenas através de terapia, que os psicólogos vêm fazendo e vêm trazendo laudos e indicando tratamentos, mas ainda é um problema relativamente novo, que o judiciário vem correndo atrás reiteradamente, de olhos muito abertos e atentos a uma realidade que está espalhada pelo país todo, infelizmente. Então, a questão é outro instituto novo no Brasil também, e muito resistente até no nosso judiciário. A guarda compartilhada. Quanto que a guarda compartilhada pode contribuir contra ou a favor dessa alienação parental, né, Elsa? Assim posso dizer. Primeiro eu gostaria de fazer uma diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada, que há ainda uma certa confusão dos institutos. E a guarda unilateral também, né, doutora? Isso. A guarda unilateral atribuída apenas a um genitor. A guarda compartilhada atribuída aos dois, mas ela tem como pressuposto o mínimo de diálogo e cordialidade entre os genitores. Eles precisam se conversar. Por quê? Porque a tomada de decisões daquela criança, na vida daquela criança, deve ser dividida, ambos devem participar. E participar do quê? Escolha de escola, tratamento médico, mudança de residência, precisa ser conversado antes, é necessário. E consta da lei. A guarda compartilhada, ela é um mecanismo de prevenção de uma futura alienação parental, se o caso, né? Mas ela consta também como uma das penalidades na lei. Se aquele genitor estiver praticando alienação parental, for detectado, o juiz verificar que há indícios, passa-se por perícia, a guarda compartilhada pode ser fixada pelo juiz, naquele caso. Ela é uma alternativa, então, de você estar ou sancionando aquele que foi o alienador. Por quê? Porque você vai exigir dele que ele seja, que ele compartilhe com outro genitor. Quer dizer, você vai ter que exercitar ele. Olha, não, você vai ter que conviver com ele, você vai ter que conversar com seu outro genitor, para que vocês passem a conviver bem, a ter a família novamente reorganizada, obviamente de uma forma diferente, porque eles estão separados, mas continuando no núcleo familiar. Ou aquilo que a doutora falou, ou uma forma preventiva, que a gente prefere trabalhar assim, os tribunais também preferem. Quer dizer, então, a gente fala que a regra ainda é se fixar a guarda unilateral. Mas, pela lei, hoje, o juiz ele tem que prevalecer a guarda compartilhada para que não ocorra uma alienação parental. Porque na compartilhada você já vai ter essa consciência de que os dois vão ter que manter o diálogo com o filho, vão ter que sempre estar conversando. Manter um equilíbrio de responsabilidades e de autoridade. Exatamente. De dividir os deveres, os direitos daquela criança, do poder familiar de ambos. Então, vamos voltar um pouquinho isso. Como se dá isso na prática? Você está colocando no papel, né? Aí chega lá um pai, olha, doutor, né, está acontecendo isso. Como que pode se caracterizar isso? A criança chega lá no pai, ele está retraído, ele está com vergonha, mais ou menos isso. E aí ele fala, a mãe falou isso do senhor, ou talvez nem fale, ou não quer ir na visita. Como só para o telespectador entender na prática. Os sintomas mais clássicos da alienação, os sintomas mais clássicos da alienação parental são sentimentos de raiva e rancor inadequados da criança para com aquele genitor. Injustificado, né, doutora? Injustificado. Em casos mais graves, falsas memórias. Interessante. Ela relata fatos que aconteceram que para ela
né, aconteceram, mas na verdade aquela memória foi dada para ela. Então, quando ela relata, ela cai em contradição. Ela se recusa a visitar e se deixar ser visitado. Ela não quer mais falar ao telefone. Então, são essas as condutas, os sintomas clássicos. Quando a criança ou adolescente consegue ter forças para falar o que está acontecendo, aí vem o que o doutor falou, minha mãe falou isso de você, meu pai falou isso de você. Aí já é uma exteriorização, né, daquilo. Sim, mas ela precisa ter força, porque normalmente ela tem medo. Tá, e aí nesse caso é um assunto interessante mesmo isso. Porque o que nós verificamos é que, vamos falar do alienador, né? Pode ser o homem, pode ser a mulher. Eles precisam de tratamento também, né? Precisa de um psicólogo nesse caso. Sim. E como é que a justiça pode chegar até eles, viu? Então, a lei diz também que uma das sanções também para se corrigir o alienador aí, dele ter que tomar consciência do que ele está fazendo, é exatamente o juiz determinar também que ele tem esse acompanhamento psicológico. Muito bom. Também Muito bom. Houve recentemente um congresso de psicologia, no qual 2 painéis foram feitos sobre alienação parental, e eles estão descobrindo que não se trata apenas de valores. Os casos mais recentes, eles indicam que a alienação parental é fruto de uma dificuldade, como a doutora Ana Cláudia pontuou, de uma dificuldade da aceitação do luto pela dissolução da sociedade conjugal. Então, a esposa, a ex-esposa ou o ex-marido não consegue aceitar e acaba usando a criança como meio de vingança, né, para aquele outro genitor. Isso, muito bom. Isso. Ele tem que ser indicado para terapia e o Conselho de Psicologia está chegando à conclusão de que se trata de um distúrbio, é um mecanismo psicológico da pessoa que pensa de forma... Está desajustado. Né? Exato, e precisa de auxílio. Então, um segundo. Eu quero que você faça a sua ligação no 2379-4733. Você liga para cá e faz a sua pergunta. Eu estou conversando com 2 advogadas especialistas. O tema é alienação parental. Luciana Mandarino Galvão e doutora Ana Cláudia de Souza Batista. São membros da Comissão de Direito Civil aqui da Ordem dos Advogados da OAB, subseção da nossa cidade aqui de Santo André. Ligue, faça a sua pergunta, na sua opinião, o que você pensa a respeito dessa questão, talvez você esteja vivendo essa problemática. Então ligue, faça a sua pergunta. Aqui o nosso programa ele é muito democrático, 2379-4733. Hoje, é aquilo que eu falei, o acompanhamento psicológico ele é muito importante. E na prática também tem dado resultado isso? Sim, tem dado na prática resultado. Também tem dado muito resultado também, que está vindo com força total aqui também para nosso judiciário aqui andreense, que é a mediação também, mediação familiar. Que também é uma forma também de estar prevenindo também toda essa situação ruim das famílias, né? Então, de prevenir também a alienação parental. Então, quer dizer, esse trabalho todo multidisciplinar que é necessário hoje no direito de família, a gente chegou a essa conclusão, que o direito de família, ele tem que estar trabalhando junto com essa multidisciplinaridade, que é a psicologia, hoje a mediação está vindo muito forte. Conciliação. A conciliação, quer dizer, tudo isso para você chegar, deixar claro para os genitores essa consciência de que acabou o fim do relacionamento deles, com eles, mas o parentesco entre eles e o filho existe, que eles têm que se harmonizarem para estar desenvolvendo a criança, porque eles têm interesse em comum, né, de que o filho deles estejam bem, desenvolvendo e tal. Então, é muito importante, sim. Hoje, as pessoas que sofrem dessa questão, que são efetivamente questões entre ex-marido, ex-mulheres, ou companheiros, ou companheiras. Mas nós falávamos de início, a doutora também falou a respeito dos avós também, né? Isso é muito comum? Muito comum, mais comum do que se imagina. Porque quando há uma dissolução conjugal, muitas das vezes, aquele genitor, né, o homem, a mulher, eles voltam às vezes para a casa dos pais ou residem já com os pais, então a influência da avó é muito grande, avó, avô, tios, quem quer que seja, né? Tá ali junto e também faz uma campanha contra o genitor que não é guardião.
contribui muito. E esse núcleo acaba cometido pela alienação parental, comete a alienação parental, aliás. Ele não é só a mãe ou o pai. Ela tem, normalmente, a contribuição de um avô, de uma tia, de quem quer que seja que está ali para poder inflamar e tornar e potencializar aquela situação. Então, sim, tem uma contribuição forte. A questão financeira de um ou do outro, isso tem peso também? Pode influenciar numa alienação parental? Digamos, um pai que tem muito dinheiro e ele teve um relacionamento, teve um filho, né? E isso, ele não quer mais que essa criança conviva com aquela mãe. Isso tem influência? Ou vice-versa também? Uma mãe que tem muito dinheiro, né? Para fixar a guarda? Não, nem fixar a guarda. Fixar a guarda pode ser, a gente sabe que sim, mas eu digo, ele pode usar essa questão financeira também, que pode partir de uma alienação parental, será? Na prática? Olha, a questão financeira, ela não incide diretamente na alienação parental. Ela pode ser um mecanismo para. Então, por exemplo, se você tem uma desigualdade muito grande entre o poderio financeiro dos ex-cônjuges, ele pode se utilizar do seguinte artifício. Eu te compro isso, a mamãe não pode te comprar. Isso. Ou vice-versa. Então, ela é uma arma. Ela não é o fim, mas ela é uma arma. Ela não é a caracterização da alienação parental, porque a caracterização é esse rompimento do convívio. O outro não deixar que ele convive. Mas a pensão pode ser nesse sentido que a doutora falou mesmo. Então, olha, eu tenho condições, a mãe não tem, então é melhor você ficar comigo, não com ela. E aí você vai alienando. Muitas vezes nós sabemos da gravidade disso, isso tem que ser apurado com muita delicadeza, que é a questão do abuso sexual em crianças. Quando se surge esse fato, é uma coisa desgastante, né? Até nós, advogados, sofremos com isso. E isso também ele está embutido e pode estar embutido, às vezes, como saber se essa criança ela sofreu mesmo ou até mesmo ela sofre uma alienação parental e ela está sendo massacrada dentro de uma linha de coisas que estão sendo colocadas na cabeça daquela criança. Então, o abuso sexual ele também pode ser também uma arma para poder ocorrer a alienação parental também, que é a falsa denúncia de um crime, de um abuso sexual, que o alienador está fazendo exatamente para que ocorra a alienação parental, para que rompa um vínculo com o outro genitor. Então, também é usado. Então, é a forma também de caracterizar a alienação parental. Fazer essa falsa denúncia de abuso sexual. É delicado isso, né, doutor? A esse respeito, Cristiano, tem um livro já da desembargadora, ex-desembargadora Maria Berenice Dias, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. O livro é Incesto e Alienação Parental. Muito bom. Ele trata desse assunto porque o número de notícias, falsas denúncias de abuso sexual com o intuito de alienar vem crescendo de forma galopante. Aliás, que é a mais grave, né? Que é a mais grave da alienação parental, é a mais grave. E uma das mais difíceis de se apurar e identificar, porque a criança tem uma falsa memória, como nós dissemos no início. E no judiciário, quer dizer, você tem que passar a investigar, demora-se. E o que o ser humano ele não entende é que a criança ela ama tanto o pai quanto a mãe. Né? E esse amor ele é indivisível. E o ser humano ele não entende isso. Se termina um relacionamento e ele não consegue ver isso. Então ele acaba usando esse filho, essa filha, bombardeando a alma, a psique humana dessa criança de uma forma terrível. Uma das questões da alienação, que pode ser um fio também condutor, pode ser aquele que o pai vai buscar a criança e naquele dia ele tem que pegar às 9 e nunca está pronto, vai lá, ele saiu e às vezes a criança está lá, seu pai não quis te pegar. Acontece isso? Muito. Demais. Tem um vídeo, documentário veiculado no YouTube, para quem tiver interesse, puder acessar, chama A Morte Inventada. São crianças e hoje adolescentes e adultos que passaram por uma alienação parental e os casos são tão graves que as mães, no caso era a mãe, né? Ela chegava a falar para a criança, olha, o papai vem te visitar, vamos nos trocar, tomar banho e vamos ao shopping. Iam ao shopping, o pai não aparecia e ela falava, tá vendo? Eu falo que ele não cumpre o que ele faz. E ela falava, quando na verdade esse encontro nunca havia sido marcado. Quando o pai ligava, ele não atendia porque ele
em tese, na cabeça dele, tinha sido abandonado no shopping. Exatamente. Faltou o compromisso do pai, né? Aí já não vai gostando mais. Não, meu pai me abandonou, então não tem razão de estar convivendo com ele. Né? Então, interessante, porque são exemplos que nós estamos aqui batendo papo, e é um papo muito gostoso, que realmente tem que ser falado, que é o dia a dia, né? Que acontece com a realidade, e isso é muito ilustrativo. Então, agora vamos falar da etapa das pessoas na sociedade. Aqueles que não têm condição financeira. Nós sabemos que existe hoje uma Constituição, uma infraestrutura, uma infraestrutura a caminho das testemunhas judiciárias, da ordem. Mas e essas pessoas, as pessoas humildes, simples, como que elas chegam nessa situação, né? Uma mãe que sofre isso, ou um pai? Como é que está essa infraestrutura nossa do judiciário? Eu posso dizer, antes de eu passar a palavra para vocês, Santo André é realmente uma cidade inovadora em todos os aspectos. O judiciário, ele realmente despontou aqui. Entrevistei a doutora Pernambuco, a juíza, ela é uma defensora da guarda compartilhada, uma pessoa realmente que tem uma visionária. Né? E de outros também, da violência doméstica, não é o tema hoje, mas também despontamos em termos da dedicação do judiciário nosso. Mas vamos falar de um termo que vocês fazem parte de congresso, estudam, são estudiosos, estão se dedicando com afinco. Como é que está o nosso Brasil a respeito disso, doutoras? Olha, quando se trata de uma camada com maior dificuldade financeira, infelizmente, nós temos um grau de dificuldade maior também para apuração. Isso não significa que a alienação parental acontece mais na camada pobre, né, do que naquela que tem maiores condições financeiras. Não, esse índice não existe. Ela só é feita de forma diferente. Por óbvio que pessoas que têm um grau de escolaridade maior têm também um artifício, maneiras de se fazer um pouco mais sutis a alienação parental. Enquanto que alguém que não tem tanta cultura faz de forma franca, né? Mas a apuração fica mais difícil, porque depende, por exemplo, de assistentes técnicos. Nós podemos oferecer assistentes técnicos na averiguação de um laudo e constatação e impugnação de laudos, né, oferecidos pelos psicólogos, mas eles não têm condições às vezes. Então, nesse sentido, eu acho que ainda necessita de um certo ajuste. Estamos caminhando, né? Estamos. Eu vou pedir 1 minuto para vocês, vou chamar um pequeno break, mas nós já voltamos já. Eu quero você comigo, estamos com um tema super interessante. Nós estamos falando a respeito da alienação parental, vamos falar agora a respeito do IBDFAN, você vai saber o que é o IBDFAN, um assunto muito interessante. Eu estou com 2 advogadas, 2 representantes aqui da Comissão de Direito Civil da OAB aqui da cidade de Santo André. Eu quero você com a sua pergunta no 2379-4733. Ligue e faça a sua pergunta. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito pesado, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine.
Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. E eu estou aqui batendo um papo com duas profissionais, duas advogadas, duas operadoras do direito, alienação parental. Vamos falar agora de outros temas, mas tenho já algumas perguntas aqui e eu quero que você ligue no 2379-4733. Faça a sua pergunta. É muito importante, porque você faz o programa junto comigo. Vamos lá, já tem duas perguntas, eu acho que eu vou fazer aqui a pergunta para vocês. Vamos lá. Tem aqui um grande amigo mandando, Marcos Gonzaga. Doutor Marcos, um grande abraço para você, obrigado pela sua presença no meu programa. Também é presidente da comissão, doutor, né? É o presidente da comissão, doutor. Olha, parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo juntamente com as doutoras aí, maravilhoso. Um grande abraço. Ele pergunta, gostaria de saber se a alienação parental é caracterizado como uma doença. E um abraço para as amigas e para o doutor Cristiano. Um abraço para você. E aí, doutoras, quem fala? Primeiro, um abraço para o doutor Marcos, que nos ajuda e colabora tanto com a gente, né? E o Conselho Regional de Psicologia, ele está aprofundando os estudos e verificando se realmente se trata de um transtorno. Porque, ora, ele parece consciente, ora, a alienação parental, a prática da alienação parental, ela parece consciente. Mas outras vezes parece que não, é uma falta de informação, é uma ignorância de regras, acerca das regras sociais. Então, ainda está se estudando se ela tem um fundo patológico ou não. Não há uma conclusão, mas os efeitos dela, com certeza, só podem ser tratados com terapia, né? Através de psicólogos e psicanalistas. Mas se ela tem uma raiz, a prática, numa patologia, ainda está sendo estudada. Caracterizado a alienação, sentença realmente definida após os laudos, vieram aos autos e uma sentença. Nós sabemos que o filho não pode ficar sem a presença e a visita da mãe ou do pai. É decretada visitas assistidas? Existe essa possibilidade? Sim, com certeza. Um lugar e tempo estabelecido? Fala um pouco a respeito dessas visitas assistidas. Pode... Então, as visitas assistidas, elas podem ocorrer tanto ainda quando o juiz ele ainda está no começo do processo, ele declara que há indícios de alienação parental. Então, devido à urgência de restabelecer esse vínculo com o outro genitor, então ele já estabelece as visitas assistidas, que é com uma psicóloga do juízo, né, uma pessoa neutra para estar acompanhando essa visita, ou também quando se dá a sentença definitiva que houve, aí você vai ter as sanções, que você pode ter alternância de guarda, ou passa a ser compartilhada, se cabe, ou inverte a guarda para o outro, ou se conscientiza outro genitor dessa alienação para que ele cesse, aí o juiz vai ver qual é a melhor pena para aquele caso, resolver aquele caso de alienação parental. Então, a visita assistida é para essa situação de urgência. Tá. Quando ele já vê o indício de alienação parental, aí ele para poder restabelecer rápido o vínculo, para não deixar perder até que se chega a sentença definitiva daquilo que aconteceu na alienação parental, ele estabelece a visita assistida.
O grau dessa agressividade, dessa alienação, ela tem uma faixa etária? Quanto menor a criança, mais fácil de você alienar. Ela não tem recursos, mecanismos ainda, nem discernimento próprio para fazer um juízo de valor. Ah, nessa situação meu pai errou, naquela foi minha mãe que errou. Então ela é mais suscetível à alienação parental. Um adolescente também pode acontecer, porque eu queria salientar Interessante isso. eu queria salientar um fato. A alienação parental, ela pode acontecer, a prática dela pode acontecer ainda na constância da sociedade conjugal. O casal está lá junto, mas ele... Sobre o mesmo teto? Exato, sobre o mesmo teto. Convivendo. Um dos genitores tem um perfil alienador. Então, ele prejudica o exercício da autoridade parental do outro, ele denigre, ele desautoriza. Então, ele já está praticando a alienação parental ali dentro. Só que quando se trata de um adolescente, ele consegue sozinho criar um juízo de valor e falar, aqui tá, minha mãe errou. Mas uma criança pequena ainda não, ela é muito suscetível. Eles não conseguem ver a realidade da coisa, ela distorce a realidade, ele passa a ver uma outra realidade que não existe. É isso que ela provoca, o alienador, né? Eu não sei, eu vou perguntar, nossa área não é psicológica, mas entretanto a gente tem informação, e vocês, uma criança que sofre e sem essa interrupção, ela pode vir a ser amanhã também um alienador e pode gerar nela outros aspectos emocionais na criança? Pode se tornar um agressor, uma agressora, pode gerar violência doméstica. Como é que vocês veem isso? Com certeza. Pode. Ela pode perpetuar a prática de alienação parental porque ela aprendeu assim. Então, se o alienado foi o pai dela, ela passa a acreditar que a figura paterna ela é descartável. E ela faz isso na vida dela e leva adiante essa prática. A mesma coisa se fosse mãe, né? E com relação aos efeitos, o que ela faz adiante, nós temos sim danos que podem prejudicar a autoestima. Então, agressividade, uso de drogas, são índices altos de consequências da alienação parental. Porque ela está frágil. Quando acontece uma situação dessa, a criança fica fragilizada. Então, ela vai recorrer a quem? Então, ela precisa de recorrer a alguma situação. Então, muitas vezes, como a doutora falou, a drogas, né? A autoestima baixa, a agressividade, porque ela está sem o apoio ali do pai e da mãe, porque os dois estão ali litigando, brigando. Então, esse que é um problema muito, muito sério, por isso. Muito bom. Nós sempre fazemos o programa aqui no bate-papo, mas com preocupação de quem está em casa assistindo, né? E de levar essa informação e como aquelas pessoas podem se socorrer quando são vítimas ou têm conhecimento disso. Uma questão ilustrativa, a minha pergunta. Digamos, uma pessoa que ela tem, através de um serviço público, digamos, uma mãe ou um pai que leva a criança num psicólogo, né? E uma psicóloga dá um laudo naquele sentido, ele pode socorrer para ser um indicativo para iniciar um processo lá no judiciário? Se esse terceiro tem... Não, é um psicólogo terceiro, né? Para ele ter algum elemento para chegar na justiça e falar, depois vai ter outros laudos técnicos de peritos, mas pode ser um indicativo para ajudar também essas pessoas? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Um psicólogo, como dentro do consultório tudo é sigiloso, você não pode ventilar, sim, ele só vai ao juízo se for convocado, se o juízo chama. Então, normalmente, a iniciativa parte de algum familiar. Né, de ver o sofrimento daquela criança, daquele adolescente, mas um terceiro, ele não é legitimado para aquela ação. Não, um psicólogo, ele pode fazer um laudo e encaminhar isso? Isso pode ser uma prova, sim. Isso, pode ser uma prova para você por um psicólogo começar. Público lá de uma... Pode, que constata ali que ele está vendo indícios ali. Não vai dar uma característica, mas pode ser que existam indícios de uma prova, alienação. Aí pode ser, porque para ajudar aquela pessoa carente, ou o pai, ou a mãe, não estamos aqui para falar nem do pai, o ser humano pode cometer, o avô... Quem pode colaborar muito nessa hora, por exemplo, se uma criança está apresentando sintomas diferentes na escola, o conselho tutelar pode. O professor, a professora pode. Eles podem quem tem autoridade ali, né? Exato, eles podem se adiantar para pedir socorro. Porque a própria lei ela é flexível para dizer... Quem sofre, quem faz. Ela não deixa só exatamente o pai ou a mãe. Não, pode sofrer tanto o avô, como ele pode ser também o alienador, como pode ser o alienado.
Quer dizer, então a lei, ela flexibiliza aqui quem são os autores e quem são aqueles que sofrem. Que, aliás, a criança tem direitos indisponíveis, né? E tem que ser cuidados. Exatamente. Eu quero mandar um grande abraço pela participação da Rosângela. Obrigado, Rosângela, aqui da cidade de Santo André, pela sua presença. E ela faz um comentário. Quero dar meus parabéns pelo programa e pelo trabalho das doutoras, pois esse é um assunto psicológico e elas estão sabendo trabalhar e abordar o assunto que trata de crianças e adultos. Um grande abraço, Rosângela, para você e para toda a sua família. Obrigado pela sua participação. Um abraço, manda um abraço aí para a Rosângela. Fale com ela. Tá? Rosângela, obrigada. Obrigada, Rosângela. Muito simpática. Gostei. Um abraço. Obrigada. Muito bom. Vamos a mais uma pergunta. Depois eu quero falar um pouco também agora. É do IBDFAN, não é? Isso. Interessante. Vocês vão explicar já o que é esse IBDFAN, como é que funciona. Eu acho isso bacana. O Zenildo, um grande abraço para você. Ele é de São Caetano do Sul, do bairro Barcelona. Um abraço para você, para toda a cidade de São Caetano que tem me acompanhado. Tenho uma filha no primeiro casamento e minha ex-esposa dificulta a visita de minha filha. Nós até tocamos nesse assunto. Como faço para resolver isso? Um grande abraço, a palavra com as doutoras. O nome dele, me perdoa? O Zenildo de São Caetano do Sul. Zenildo, boa noite. Obrigada pela tua pergunta. Nesses casos, você precisa procurar um advogado, relatar o que está acontecendo e pode ser que a situação demonstre uma alienação parental. Ela pode não ser também, Cristiano, uma alienação parental. Tudo deve ser apurado. Não se pode sair de início afirmando que há alienação parental. Mas a dificuldade no exercício do regime de visitas é um indício e está na lei. Está elencado. Exatamente. Muito bom. Tem que ver se houve, se está vendo aquela obstrução da convivência com ele. Tá perfeito. Nós continuamos com o assunto alienação parental, mas eu quero saber de vocês, IBDFAN. O que é esse IBDFAN, como funciona, o que é, se é um instituto, como é que está essa parceria? Quem que começa a falar desse IBDFAN? Posso falar da parceria? Deixa eu falar da parceria. Isso, vai. Não, é o seguinte, que como a gente eu estou na comissão de direito civil um pouco mais tempo que a doutora, e foi aí que a gente se encontrou, que a gente se conheceu, né? Então, a Comissão de Direito Civil, ela tem como objetivo, né, a gente está estudando o direito civil para estar aprimorando cada vez mais os advogados andreenses, para que a gente possa prestar um bom serviço para a nossa cidade, né? Então, nessa vontade nossa de estar sempre estudando, aprimorando, a gente conseguiu fazer a parceria com o IBDFAN São Paulo, que aí a gente conheceu a doutora Luciana, que veio de São Paulo para Santo André. Que bacana. Trazendo essa parceria, a Comissão de Direito Civil conseguiu fazer. Então, a gente vai trazer um núcleo aqui um núcleo regional do IBDFAN, que vai ser sediado aqui em Santo André. Só que a gente vai comunicar com todos os advogados, lógico, das nossas cidades aqui, porque a gente entende que o direito de família, ele necessita, né, da sensibilidade do advogado para entender, para resolver esses conflitos de família. E também até porque o direito de família ele é muito dinâmico, né? Conforme a gente vai mudando nossos conceitos sobre as situações, o direito de família tem que acompanhar. Então, para nós é uma alegria muito grande aqui para a casa aqui da OAB de Santo André, a parceria do IBDFAN, que vai nos ajudar bastante. Muito bom, né? E tudo começa na família, não é verdade? Tudo. Então, IBDFAN, fala um pouco também lá, se for de São Paulo, vai chegar aqui, como é que é o funcionamento, como que vai ser essa... O Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAN, ele foi fundado em 1997 por estudiosos da matéria do direito de família e sucessões, grandes estudiosos, né? E tem a finalidade de levar mais conhecimento, atualização, estudos da matéria direito de família e das sucessões. A sede do Instituto fica em Minas Gerais. Nós temos as subseções, eu tenho a subseção São Paulo. Aproveito para agradecer o presidente, Dr. Sérgio Marques da Cruz Filho, vice-presidente, professor Dr. João Ricardo Brandão Aguirre, que estão em São Paulo e estão nos dando a oportunidade de trazer o núcleo agora para Santo André, núcleo ABC, que, como a doutora falou, vai trabalhar com todas as cidades aqui as comarcas do Grande ABC. E vamos trazer ele para cá, programa, quero ouvi-lo, você vem junto, vamos combinar, vamos intermediar isso, muito tá? Bom. O IBDFAN hoje conta com mais de 5.000 associados.
dentre eles magistrados, promotores, procuradores, assistentes sociais, psicólogos, psicanalistas, advogados, estudantes de direito. Então é um trabalho muito rico, muito profundo do estudo do direito de família, que versa sobre as questões mais polêmicas e atuais do cotidiano forense. Que maravilha, isso é muito importante. É muito. E nós falávamos antes, Santo André realmente ela é pioneira nas coisas. Sim. O que tem plantado aqui, graças a Deus, tem realmente frutificado, dado frutos, e isso é importante. Mas toda semente que você planta, você tem que regar e tem que cuidar e tem que cercar também, né? Então isso é muito importante e precisa de cuidadores, né? Toda plantinha precisa de um cuidador. E vocês são cuidadoras, né? Isso é importante, né? Isso nos deixa felizes. Eu, como representante também de Santo André, através do meu programa, isso realmente me enche de alegria, né? Aonde vai ser? Tem sede? Já definiu o local mais ou menos? Vai ser na região central? Sim, ele vai ficar aqui na Avenida Higienópolis, número 500, sala 5. Será instalado oficialmente agora na próxima terça-feira, dia 5, com uma cerimônia oficial realizada aqui na Casa do Advogado da OAB de Santo André. Vamos estar lá, vou lá ver. O convite está feito, aguardamos sua presença. Senhor, olha, queremos muito, Vou estar lá, vou prestigiar. E esta cerimônia será seguida de uma palestra acerca do tema alienação parental. Que vai Quem ser vai proferir muito rica. essa palestra? Professora Fabiana Cardoso Domingues, diretora também do IBDFAM. Uma palestra muito rica, que vai tratar do assunto, vale a pena conferir. Nossa, e que a Comissão de Direito Civil está junto nessa parceria, trazendo para cá esse IBDFAM. Que maravilha, muito bom, muito bom. Eu queria falar um pouco a respeito, além desse trabalho que vocês desenvolvem, né? Qual é a finalidade? Cuidar da sociedade civil, essa comissão? Fala um pouco disso, buscar esse link, é isso, a Comissão de Direito Civil? Como disse, a Comissão de Direito Civil ela tem essa finalidade de estar estudando direito civil, para a gente estar aprimorando cada vez mais, para que a gente possa estar levando cada vez mais um serviço interessante para a nossa população. Por isso que a gente até quis essa parceria, porque o direito de família é um ramo do direito civil. Isso. Então, a gente se preocupou em estar aprimorando essa parte, porque a gente percebeu que o dia a dia nosso, da militância, principalmente no direito de família, necessita desse aprimoramento sempre, de estar entendendo as leis que saem novas cada vez mais, de como você vai resolver os conflitos. E hoje a gente está na ideia dos conflitos ser pacificados cada vez mais. Então, quer dizer, o estudo do IBDFAM vem trazer exatamente essa solução, como nós vamos solucionar da melhor forma o conflito do casal. Então, a gente estuda para isso. Então, a Comissão de Direito Civil tem essa finalidade, essa filosofia, de estar aprimorando sempre. E o Instituto, creio eu, que por ser um instituto, ele faz parte desse estudo, não somente do direito, mas em termos estatísticos também, eu acho que deve buscar isso, né, de um levantamento, além da matéria em si, mas deve ser feito também um estudo. Dentro desse contexto, o que eu pergunto para vocês um pouco a respeito disso, como é que está a aceitação? Lógico, o Instituto é feito por estudiosos, de pessoas renomadas, doutores e doutoras, tem uma tradição. Mas nós sabemos da importância sempre da colaboração do judiciário. Como é que está esse contato? Como é que está esse relacionamento, essa acolhida? Podemos falar aqui por Santo André, Isso, né? Eu quero... O judiciário de Santo André foi muito receptivo e abriram as portas e receberam os nossos convites até para comparecimento na palestra. E os juízes confirmaram presença, promotores confirmaram presença, então nós temos campo para trabalhar, para contribuir, exercício de função social mesmo, né? Vimos um campo muito bom para trabalhar e trazer ao judiciário mais ferramenta, né? Para melhor solução de todos os litígios de direito de família e sucessões que nós temos. Para prestar, a gente, realmente para a gente prestar um bom serviço mesmo, nós sabe? Ser prestador, a gente entende que a gente é prestador de serviço e tem que ser melhorado cada vez mais. Então o IBDFAM vem trazer mais um instrumento para a gente aprimorar isso.
Muito bom. E dentro desse campo, parece que eu estou insistindo muito mais para esclarecer essa infraestrutura, como será? É um centro de estudo apenas? Vai ter essa participação? Como funciona? Para entender que as pessoas estão ouvindo, tá, mas como é que vai funcionar? É óbvio que não é um lugar para se fazer reclamação. Então eu preciso esclarecer isso. Né? Fala um pouquinho, doutora. O IBDFAN, ele trabalha com palestras, simpósios, congressos. Isso. Ele vai realizar essas palestras, todos esses eventos, no judiciário, sim, nas casas da OAB que nos permitirem, isso, nas grandes faculdades locais, isso, onde todo o público, profissionais, militantes no direito, poderão se socorrer e lá buscar maiores informações e ter um nível de conhecimento mais aprofundado da matéria, com debates, com simpósios, colóquios, nós vamos estar através desse tipo de Onde o direito de família, né, doutora, pode entrar, nós vamos estar lá para estar trazendo as novidades, né? Muito bom. Vamos a mais uma participação, algumas participações aqui. Eu quero agradecer você que está comigo pela Rede Eco TV, pelo canal 9 Digital e 96 Analógico. Estou aqui num bate-papo muito gostoso, você está em casa, está me assistindo. Por favor, não me troque pelaquela novela, fique comigo, por favor. Vamos agora a Maria José Melo Cunha. Maria José, um grande abraço para você, minha amiga. Obrigado. Barcelona, cidade de Barcelona, o bairro Barcelona, São Caetano do Sul, obrigado pela sua presença. Ela pergunta, meu filho se separou recentemente e não está podendo ver mais as filhas, por causa de uma mensagem em redes sociais. Como agir nesse caso? Olha aí. A mesma orientação que eu dei, pergunta para o Zenildo na pergunta anterior, eu passo para Maria José. Maria José, boa noite, obrigada pela pergunta também. Ela relata que teve uma mensagem que foi publicada em rede social e que deve prejudicou. ter deteriorado, né, a minha imagem e a criança se chocou com isso, provavelmente. Ela não fornece maiores detalhes, se ela não está conseguindo ver, ela fala de uma mensagem em rede social, mas ela não coloca se há uma ordem de restrição ou se é só a mãe das crianças que está proibindo, pelo que eu vi. Então, também precisa se socorrer de um profissional, de um advogado, para averiguar o que está acontecendo, tentar regulamentar essa visita e, se não for possível, investigar também para ver se caracteriza a hipótese de alienação parental. É muito interessante, porque é uma figura no Brasil ainda nova, recente, até para que se possa, os operadores do direito, estar lidando com ela, né? E aquilo que falou, são mecanismos necessários para que se busque o resultado disso e para que se busque a essência dessa alienação, né? Porque até então, se nós pegarmos isso no Brasil há 15 anos atrás, ainda é recente, não é tão, mas não se falava muito em alienação no nosso país. E sempre existiu, não é verdade? Embora já estivesse ocorrendo. Já ocorria. Então era uma coisa que realmente hoje se evita transtornos emocionais, né, em seres humanos de amanhã, né? Em mulheres, em homens que estão se casando, estão constituindo família. E a família mudou muito. E a família, exatamente. Então tem realmente essa grande evolução. Tem uma participação aqui, não é uma pergunta, mas a Marlene Rocha, da cidade de Diadema. Marlene, você aqui comigo, você tem cadeira cativa, você sempre me liga. Ela diz, doutor Cristiano, quero agradecer pelo tema de hoje. Eu que agradeço a você por estar comigo aí na sua casa e toda a sua família. Aliás, a Rede Eco TV agradece você, Marlene. Muito obrigado. Doutoras, estamos caminhando para o final do programa. Você viu como passou rápido? Estamos ali, um bate-papo gostoso. E nós estamos caminhando. Então, eu quero deixar as câmeras para vocês abertas da Rede Eco TV, para que vocês possam fazer as suas considerações finais. Tá? Quem que começa? Isso. Eu gostaria de agradecer, a princípio, o Dr. Marcos Gonzaga, pela acolhida e pela colaboração para que eu pudesse trazer o Instituto de Direito de Família aqui para Santo André e para o ABC. Agradecer mais uma vez o meu presidente, Dr. Sérgio Marques da Cruz Filho, o meu vice-presidente, Dr. Professor João Ricardo Brandão Aguirre. E eu gostaria de passar os telefones do IBDFAN e alguns sites que eu considero ferramentas boas. Por favor. O telefone do IBDFAN nacional fica em Minas, então 31 3324 9280. De São Paulo, 3082 0002.
e do Núcleo ABC, que passará a funcionar a partir de terça-feira, 4509-0900. Eu gostaria de passar uns sites de consulta também, que eu julgo trouxe uma cola. O site do IBDFAM, www.ibdfam.org.br, alienaçãoparental.com.br, pailegal.net e apase.com.br. E agradecer você, Cristiano, pela oportunidade e o espaço. Obrigado, eu que agradeço. Doutora? Bom, eu quero também agradecer ao Dr. Marcos, né, que é o nosso presidente da Comissão de Direito Civil aqui da OAB, de Santo André, pelo todo o trabalho que a gente vem fazendo e pelos anos, né, de trabalho que a gente já está construindo. Agradecer muito o companheirismo dele, né? E agradecer também ao IBDFAM pela confiança de estar trazendo esse trabalho aqui para Santo André, aqui para o ABC. E agradecer você, claro, pela oportunidade, pelo espaço também, né? Olha, eu que agradeço vocês pela presença, fiquei muito feliz em recebê-las. Esperamos ter contribuído. Nós vamos ter outras oportunidades. Ótimo. Realmente foi de grande valia, e essa é a finalidade do meu programa. E desde já parabenizo vocês. Eu falei no meu programa sobre a sementinha que nós plantamos, mas a sementinha tem que ser plantada com amor e regada e cuidada. E isso vocês já plantaram e agora eu sei que vocês vão regar e vão cuidar dessa semente. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer você que esteve comigo no meu programa, Doutor Cristiano para você. Obrigado pela audiência. Iniciei o programa agradecendo a audiência e termino o programa falando com você. Obrigado. Esse programa é feito especialmente para você. Eu quero trazer uma pequena reflexão. Imagine o filho que você quer ter para decidir o pai ou a mãe que você deve ser. Então pense nisso. O importante de todas estas coisas, o que pode superar todo problema de alienação parental, é o amor, que está acima de todas as coisas. Obrigado.